Oi, gente! Oi, gente. Vídeo de hoje patrocinado pelo Multiversal. Ele pediu pra gente trazer aqui o que é a Fundação SCP do canal Linkzinho. Muito obrigado por esse patrocínio. Um beijo pra você. Um beijo pra você e muito obrigada. Gente, não faço ideia do que seja isso aqui. Nem eu. Uma fundação? Tem uma sigla que eu nunca ouvi falar. E nós estamos preparados para isso não, hein? O que vem aí, gente? Mas O que vamos será, hein? descobrir. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal. e vamos pro react. Vamos descobrir. Hoje é dia de pagar uma dívida de vida com vocês. Eu acho que nunca me pediram tanto pra poder falar sobre alguma coisa na internet quanto a Fundação SCP. Eu sinto que eu tô tirando um peso das minhas costas. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E você já ouviu falar da Fundação SCP? SCP é Nunca. provavelmente uma das coisas mais populares e mais famosas da internet nos últimos anos, com vários canais bem grandes falando sobre a respeito de todo tipo de coisa, dos vários SCPs que existem, quase como se fosse uma nova geração de creepypastas, não é mesmo? É praticamente um fenômeno da internet bem semelhante a Backrooms e outras coisas parecidas. Coisa Pra aqueles que não assustadora. conhecem, SCP é uma sigla em inglês e um termo, né, que representa 3 palavras: Secure, Contain e Protect. Ou seja, Nossa. seguro, conter e proteger. Ah, Pois é, tá. a sigla não parece exatamente tão decente assim se você traduzir ela de forma literal, mas enfim. Não. Essa sigla, SCP, foi vista na internet pela primeira vez em meados de 2008, quando um Tempo, site, hein? SCP, foi lançado que vinha coletando documentos até nos dias de hoje. O site surgiu inicialmente como uma espécie de fórum online. Como onde invocar as um pessoas Deus com podiam compartilhar segurança. suas creepypastas, meio de Meu suas Deus, creepypastas, que em um universo sinistro. conjunto, feito por fãs, com o seguinte contexto. Imagina você, uma história sendo criada por várias pessoas ao mesmo tempo. Não necessariamente uma história, tipo, com um protagonista, com personagens a se desenvolver, etc. Mas imagine um universo, onde as pessoas vão colocando mais regras, vão colocando mais elementos, e isso vai Nossa. fazendo com que ele fique cada vez mais rico, fazendo com que as pessoas possam soltar a sua criatividade, fazendo novas e Criando novas coisas, coisas. O histórias. universo SCP, ele começou com uma base bem simples e deu brecha para as pessoas criarem muitas coisas em cima. A Meu base Deus, inicial que desse horror. universo é o seguinte: imagine você que existe uma organização, um grupo secreto de pessoas que tem uma única tarefa que já está colocada no título da empresa: segurar, conter e proteger. A empresa SCP teria um trabalho simples, entre aspas, entre muitas aspas em si. A organização seria uma empresa secreta que vai atrás de qualquer tipo de criatura, monstro, lenda urbana, Meu alienígena Deus do ou céu, qualquer outra que coisa que terror não é se esse? encaixa muito bem na nossa realidade, que seja Não, estranho ou gosto de bizarro lendas demais para as urbanas. pessoas Não. entenderem, e principalmente coisas que fossem ameaças à vida humana em potencial. Imagina Deus você me uma lenda livre. urbana qualquer aí, sei lá, alguma coisa do Loira folclore do ou banheiro. alguma lenda que você ouviu em algum local. Como, Mula por sem exemplo, a cabeça. mula sem Que cabeça, horror. ou o boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa é Nossa. perigoso pra caramba, pô. De qualquer Sério? jeito, essa Ixi, organização se refere a essas criaturas capturadas como SCPs mesmo. Eles dão Nossa. esse nome pra elas, e cada uma dessas é acompanhada também por um número de identificação e também por categorias, como por exemplo inteligência, como o perigo que essa criatura pode oferecer pra outras pessoas que cheguem perto, a natureza Meu dela e Deus, toda uma que descrição. horror. Conversa A ideia sobre inicial isso. do site, Não, inclusive, quero nem justamente saber foi disso. essa, que você, como uma pessoa do público, criasse os seus próprios SCPs, que você criasse elementos pra esse universo, como SCPs que foram capturados por essa organização e que poderiam ou não apresentar um certo nível de perigo pra humanidade. Por exemplo, desde um SCP mais simples, uma coisa que só é meio sobrenatural mesmo e não faz Meu sentido, Deus. até uma coisa bizarramente mais pesada que, se for solta, vai explodir o planeta. As Meu criaturas e as Deus. animações Melhor são feitas não, das viu? formas mais variadas possíveis. E principalmente, né, porque elas foram feitas pelo público. Então o nível de criatividade que as pessoas utilizaram é muito variado. Eu vou dar um exemplo de uma das coisas Realmente é que nem as lendas mesmo. Que, tipo assim, as pessoas inventou. Ah, eu vi uma mula andando na rua sem cabeça. Verdade. Tipo isso. capturadas pela empresa SCP. O SCP-500. A início de conversa, isso daqui não é, tipo, nada. Ele é um potinho de comprimido, tipo um potinho normal, com 47 comprimidos dentro, e a classificação Tudo desse isso. SCP aqui é segura. Ou seja, ele é uma coisa segura, ele não causa Tá. nenhum dano maligno à humanidade e É tal, verdade. mas a função dele é o que faz com que ele seja considerado importante, e a razão pela qual ele fica preso dentro da organização. O SCP-500 é um pote com Meu remédio Deus. capaz de curar
absolutamente qualquer doença que exista. Se você tem gripe, febre, Hã? rinite, você ficou Que cego, legal. câncer, glaucoma, sei lá, qualquer coisa, ele consegue curar em um período de 2 horas. É meio complicado Olha. pensar no que aconteceria se esse tipo de existência, por exemplo, viesse a público. Quantas pessoas ricas ou milionárias iriam querer pagar fortunas para poderem ter acesso ao remédio, para Sim. poderem curar Pelo alguma menos dá doença cura incurável, pra ou então o pra poderem câncer, né? evitar uma morte para alguma dessas doenças, ou Sim. então mesmo Ninguém para iria poderem morrer estudar nunca. esse SCP e depois tentarem criar e reproduzir esse remédio e vender ele a preços absurdos. Imagine o tipo de guerra que isso poderia causar, por exemplo, países As e pessoas iam organizações se matar. vendendo coisas a preços muito caros. Nossa, que Ou então horror. em si, o fato de que são só 47 pílulas, e se elas fossem de fato descobertas e consumidas, então talvez o segredo por trás delas nunca seja de fato estudado. Sendo assim, o trabalho da organização SCP é manter esse tipo de coisa em segredo, escondida tanto do público geral, quanto principalmente da mídia e até Mas dos agora mais já não tá poderosos do escondida, mundo. que a gente já sabe. Felizmente, não é difícil dizer que essa organização não trabalha existe. acima das leis, Não. acima das leis humanas e dos governos humanos. O conceito em si, cara, eu realmente sempre achei muito divertido. E por sinal, vale destacar que por conta de ter feito tanto sucesso assim, SCP acabou gerando muita coisa na internet. Como jogos, por exemplo, Nunca que foram ouvi falar. produzidos por várias empresas diferentes, incluindo jogos multiplayers, onde você poderia entrar na empresa, investigar, ver vários Conhece SCPs algum? por conta própria. Né? Um dos meus favoritos, inclusive, sempre foi SCP Sabia nem que Containment existia Breach, isso. que é um jogo que você pode jogar de forma multiplayer e encontrar vários deles com seus amigos e tal. Mas de qualquer jeito, o conceito da história realmente é muito expansivo. A ideia da organização é muito interessante porque desde o início já passa pra gente uma visão de que eles podem Cada cometer porta crimes, tem uma eles coisa. podem matar pessoas, eles Nossa. podem apagar famílias ou cidades Misericórdia. inteiras pra poderem cobrir os seus rastros a Deus me respeito livre. dos SCPs, pra que ninguém descubra a verdade sobre nenhum deles. Meu Afinal de Deus, contas, que a horror. descoberta de criaturas e elementos sobrenaturais no mundo provavelmente faria com que a sociedade humana ruísse de forma bem esquisita. Então, justamente por conta disso, a SCP separou várias das suas bases espalhadas pelo mundo em vários pontos diferentes do globo. E, para poderem fazer o trabalho deles de forma um pouquinho mais assertiva, eles colocaram e criaram níveis de segurança que são muito utilizados por todo mundo que conhece a SCP, né? Justamente pelo quão difícil é conter essas anomalias. Vamos falar um pouquinho desses níveis agora em si. O primeiro dos níveis seria o safe, ou seguro, né, em português, utilizado para SCPs que precisam de pouco ou nenhum cuidado para poderem ser contidos. Assim como o próprio remédio que os eu mais falei, seguros. o SCP-500, que é só tipo uma caixa de remédio, bastaria você trancar ele numa sala, ou num vidro, ou só deixar ele parado em algum lugar, afinal de contas ele é só uma caixa. Ele não tem exatamente vida própria e vai sair andando por aí. Pelo menos pelos estudos que a organização fez a respeito dele, ele não parece se mover por conta própria. Ou seja, seria um nível seguro. Muitos dos SCP, inclusive que são categorizados como seguro, não chegam nem ao menos a serem criaturas ou serem anomalias vivas mesmo, mas sim itens sobrenaturais, como por exemplo, nós temos vários Uma SCPs pulseira. que são máscaras de gás, Uhum. ou então livros, Interessante. ou então algum objeto, como Uma por exemplo uma chave. chave que abre qualquer porta, um Oh. livro que escreve sozinho, Perigo esse tipo de pros coisa. bandidos. Objetos inexplicáveis que são trancados para que as pessoas não descubram a respeito da sua existência. Uma Outros dois exemplos de Uhum. SCPs seguros seriam o SCP-1499 e o SCP-013, por exemplo. Os dois acabam se tratando de objetos também, de certa forma, mas ainda são Parece um perigosos. fantasma. Sendo que o SCP-013 é um conjunto de 242 cigarros. São simplesmente cigarros meu comuns Deus. à primeira vista, no entanto, todos eles contêm uma mesma anomalia sem sentido e meio bizarra. Todos esses cigarros possuem uma frase escrita, né? Blue Lady, que em português seria algo como Dama Azul. E quando alguém entra em contato com a fumaça ou fuma esses cigarros, a pessoa lentamente começa a enxergar o seu reflexo como uma mulher específica, uma mulher entre Misericórdia. 25 e 30 anos de idade, com Que horror. 1,60 m de altura, Ai, entre ai, 50 ai. e 55 Vamos quilos, atormentar de alguém. cabelo curto, É, viu? olhos azuis e batom azul brilhante. Tipo, é bem específico mesmo, mas não é exatamente perigoso. A questão é que quando isso foi descoberto ao público pela primeira vez, não se sabe em quanto tempo o efeito passava e tal, mas, bom, um homem acabou tirando a própria vida nesse meio tempo, então os cigarros foram Misericórdia. trancados. O SCP-1499, Que horror. por exemplo, é um pouquinho mais esquisito e um pouquinho mais amedrontador, visto que Pior. se trata de uma máscara de gás comum, sabe? Uma máscara GP5 soviética em perfeito estado, mas quando você coloca essa máscara no rosto, você é completamente teleportado para outro lugar. Você se enxerga em algo como se fosse outra dimensão, com prédios grandes e brancos, e você fica Parece um indetectável alien. no mundo real, mesmo por meio de rádios. É como se você só
desaparecesse no ar. Até Vixe, existem, Maria. Meu inclusive, Deus. criaturas vivas nesse nível, mas são, em sua grande parte, inofensivas ou quase que inofensivas, sabe? Meu O mesmo nível de Deus. perigo, por exemplo, que um cachorro ou um gato doméstico, que até pode chegar a machucar, mas não é exatamente uma coisa que aconteceria. Um exemplo dessas, que eu acho muito bonitinho, cara, seria o SCP-999. Ele é uma espécie Bonito, é? de slimezinho laranja que age como se fosse um cachorrinho filhote. Ele é um dos, se não o SCP mais inofensivo que tem na empresa inteira. Fora que ele tem ali algumas anomalias, mas elas são todas benéficas. A própria descrição dele diz que SCP-999 tem um grande interesse em pessoas infelizes ou feridas de alguma forma. Pessoas que sofrem de depressão, Ajuda. após interagirem com Ajuda SCP-999, são curadas de seus problemas, Ó, obtendo uma coisa visão boa, positiva pelo da menos, vida. né? Não tem Pelo como dizer menos que um. não, é extremamente bonitinho. As coisas começam a ficar um pouco mais complicadas mesmo a partir do segundo nível, esse que seria chamado de Euclide, ou Esse já não é o Euclídeo, em complicado? português. A maioria das criaturas Tem um pior são do parte que desse esse. nível em específico. Um nível que se refere diretamente a SCPs que podem ser um pouco mais complicados de conter. Muitas vezes não só por conta deles serem agressivos ou rebeldes, mas às vezes a própria natureza desses SCPs é por si só perigosa e pode ser um problema. Um exemplo interessante dessas criaturas, por sinal, pode ser o SCP-294. Ele é ultra famoso na internet, por sinal, justamente pelo Um quão café. simples ele parece ser, mas pelo quão legal a ideia dele é. Ele é basicamente Uma máquina máquina de de café anormal. Nice. Ele tem um teclado bem semelhante a um teclado de computador, onde você pode simplesmente digitar o que você quiser nessa máquina aqui. E ela vai fazer Dinheiro. pra você qualquer tipo Ah, de que líquido. legal. Desde líquidos mais comuns, como Só por exemplo líquido. café, água, até coisas que você obviamente não encontraria em máquinas de café comuns, como sangue humano, veneno de rato, Deus ácido me livre. sulfúrico e até mesmo coisas raras, como por exemplo ouro derretido. Ouro? Ela cria literalmente qualquer coisa e por Duvido. isso Ouro ela é é bom. perigosa. Apesar de ser uma máquina que não pode fugir de uma cela em teoria, uma pessoa em específico já pediu uma bebida perfeita nessa máquina e depois de ter bebido essa suposta bebida perfeita, essa pessoa acabou se matando. Então ela tem sim um Misericórdia. nível de perigo Deus meio me desconhecido. Afinal de contas, ninguém nunca parece ter abrido essa É uma máquina pra poder arma. saber de onde vem todos esses líquidos, Ninguém abriu como essa ela máquina. funciona que bom. exatamente e pra qual propósito ela foi criada. Vale dar o destaque por sinal Alguma que a bomba. organização usa muito, por conta disso, pessoas como testes de cobaias. Eu não vou ficar dando todas as descrições possíveis a respeito disso, mas nós temos o pessoal classe D, que são extremamente utilizados, por exemplo, na maioria dos jogos. São pessoas com roupas laranjas que, bom, eles eram pra ser pessoas no corredor da morte, mas já que essas pessoas já iam mesmo morrer, elas são retiradas do corredor da morte e são levadas pras bases da organização. As pessoas utilizam eles como se fossem realmente cobaias, por exemplo, colocam eles dentro de celas com SCPs pra poderem analisar o comportamento das criaturas, ou então expõem eles a SCPs pra poderem saber se eles têm algum tipo de perigo químico ou coisa do tipo. Pra poder testar esse tipo de coisa no SCP-294, por exemplo, colocariam pessoas pra poderem beber todos os líquidos da máquina pra poderem saber se eles são infecciosos, Acho se que a esse água povo já que sai tava da máquina condenado à prisão realmente perpétua. é água mesmo. A próxima marcação a respeito de perigo seria a terceira classe, essa que seria conhecido como Keter. Keter seriam os mais complicados da organização. São SCPs que têm um nível de complexidade absurdamente grande ou quase impossível de se conter. Aqui é interessante imaginar algo que vai bem além simplesmente de ser uma criatura, tipo uma criatura muito forte ou Que uma criatura escuridão. muito agressiva, mas é literalmente algo que seja muito Parece difícil uma de se cadeia. conter mesmo. Existem SCPs, muitos deles inclusive, que não são exatamente criaturas humanoides, mas são anomalias do espaço-tempo mesmo, tipo um meu portal Deus. ou um buraco de minhoca, ou coisas Vixe, semelhantes a Maria. fantasmas, espíritos, Só coisa ruim. coisas Só anormais que você coisinha nem sabe ruim, exatamente como funcionam Porque não bota e uma são piscina muito de ouro. complicados e complexos pra você poder eu não prender essa quero coisa nem e deixar ela saber presa disso em algum aí. lugar. A maioria desses SCPs seriam muito complicados de se manter, como por exemplo o próprio SCP-682. Ele é absolutamente famoso e Cara, é aparece em doido. quase todos os jogos, imagens e tal, justamente porque ele é um réptil gigantesco. Ele parece tipo um jaré gigante. Além de ele ser Que não muito tem olho. grande e a origem dele ser totalmente desconhecida, o passado dele também é desconhecido. E ele é praticamente indestrutível. Conforme os anos se passaram, toda a organização nunca conseguiu uma forma muito eficaz de conter ele e muito menos de destruí-lo. Fora o fato desse bicho ser gigante, ele ser muito forte e praticamente indestrutível, ele ainda parece ser inteligente. Ele sabe se comunicar e ele não é só mais ou menos inteligente. Ele fala, Ele é né? absurdamente inteligente. Ele não Inteligente tem mesmo. nenhuma fraqueza psicológica Complica. ou física para se notar. Falta Ou só seja, falar, viu? deixar essa criatura solta é um perigo gigantesco Com pra
própria certeza. humanidade. Em Muito. tese, essa seria a descrição básica que a gente poderia dar a respeito, é claro, da organização. Mas é óbvio que isso não é tudo que conta. A parte mais interessante a respeito de todo o universo de SCP em si, com certeza absoluta, são as suas criaturas. E é óbvio que eu não ia fazer um vídeo de SCP e tentar chamar a sua atenção a respeito de o que são essas criaturas, o que é esse universo, sem descrever pra vocês primeiro algumas das criaturas mais interessantes e que mais chamaram minha atenção, por sinal. Algumas que Vai são ter bem a mula famosas sem e que vocês cabeça? talvez até conheçam. Mas é claro que não teria graça nenhuma fazer isso sozinho, então eu tomei a dianteira e chamei um dos caras do Brasil que eu mais gosto de ver quando se trata de Eita. vídeo falando de criaturas Nossa, bizarras, quem é? o Viral Vídeo Quest. pesado. Hoje ele veio me dar uma Pronto. pequena ajuda e mostrar alguns dos SCPs mais interessantes pra vocês. Enfim, vamos lá. Olá, amante do terror. Olá. Tá aqui pra você, ó, a Eita. lista de bicho que eu pedi pra você falar. Esse Misericórdia. seria um dos mais famosos dentre todos já registrados, o Oh. SCP-096, Meu categorizado Deus. como Euclid. É Tô uma até- tô criatura ficando humanoide aterrorizada que chora aqui. na maior parte do tempo. E Ai, também parece que dócil na horror. maior parte. Os braços dele são longos, com quase 1,50 m cada. Por Fora que ver ele esse pode abrir vídeo a essa boca hora? muito mais do que um ser humano normal. Gente, Aproximadamente pelo amor de 4 Deus, isso é vezes mais urgente? do que o de ser humano normal. Suas bicho habilidades feio. específicas incluem invulnerabilidade, regeneração, manipulação empática, resistência a temperaturas extremas e é um exímio assassino. O Deus me SCP-049 também é classificado como um Euclid e é um dos SCPs que tem uma forma Ai, humanoide, que horror. mais especificamente, usa trajes semelhantes à da Parece época um da pato. peste negra. Justamente por isso, é conhecido como o médico da peste. Ele, na Oh. maioria das vezes, é cooperativo com a Fundação, mas tem uma espécie de habilidade sobrenatural bizarra, onde ele vai detectar uma doença misteriosa em uma pessoa, e então perseguir essa pessoa até conseguir matá-la. Depois Os disso, caras ele vai doença realizar tão uma aí, viu? cirurgia nessa pessoa, foi ele que que vai criou. ressuscitar como uma espécie Ó, de zumbi sem tá vendo? cérebro. Como uma Esses espécie de zumbis zumbi. atacam todos que eles verem pela Misericórdia. frente. O SCP-073, também conhecido É como um zumbi. Caim, faz uma Caim? referência direta ao Caim da Bíblia Sagrada. Faz Ele é mesmo. considerado Euclide por causa de uma anomalia que está em volta dele, onde toda a vida vegetal em um raio de 20 metros que se aproxima dele simplesmente morre. Plantas, flores Nossa. e qualquer coisa que cresça no solo. E não apenas isso, mas também Caim pela foi sua mal- condição de Misericórdia. ricochete, onde qualquer dano infligido a ele retorna ao agressor, o tornando Nossa. difícil de se Ai, conter. meu A parte Deus. boa é que ele colabora com a Fundação. Parece ter milhares de anos de vida. Sua inteligência é muito acima do normal. Só vantagem com memória para o Caim, fotográfica. que só fez mal. Inclusive, já decorou um dicionário de mais de 800 Ah. páginas, palavra por palavra. Caim Nossa. conhece boa parte das línguas faladas por humanos, incluindo línguas mortas como o latim. O SCP-3008 é Mistério, caracterizado como Euclide. Esse SCP parece um tipo de mini dimensão de bolso aleatória, escondida dentro de uma loja que anteriormente pertenceu à IKEA. Esse espaço é enorme por dentro, com uma área de 10 km², praticamente do tamanho de um Galpão. distrito. Mas o que realmente preocupa é Máquinas que aí, na ó. parte de dentro desse espaço existem figuras humanoides sem rosto, que Eita, podem que e esse é vão pior, se hein? tornar hostis e perigosas Mas que em come? determinados momentos. Ele também conta com vários detalhes, como o ciclo de dia e noite e dentre várias outras coisas. Cada SCP é repleto mesmo de vários e vários detalhes, que por sua vez são anotados para a maioria do público em lugares como a Wikidot, que é um site que você pode anotar e dar uma olhada em diversos SCPs dignos de Meu Deus pesadelos. me livre. Entregar pra vocês uma ideia e um resumo bem básico do que seria o universo de fato de SCP. E vale dizer também que, pra caso tenha chamado o interesse de alguém, existe muito conteúdo a ser explorado desse tipo de coisa na internet e em vários outros lugares. SCP é um daqueles famosos conteúdos que é feito pela comunidade e pra comunidade, uma daquelas famosas histórias que se autoalimentam. Assim como Backrooms foi há algum tempo atrás, assim como creepypastas também foram pra muitas pessoas há vários anos atrás, é exatamente aquela mesma pira. Existe uma comunidade gigantesca disposta a criar e a recriar conteúdo a respeito disso, adicionar detalhes e tal, como o próprio canal do ViralQuest aqui, por exemplo, que fez bastante sucesso Esse falando bicho é sobre muito SCPs novo. famosos, sobre regras famosas do universo Aí, e várias ó. outras coisas. Não vou Muitas mentir coisas, que a né? ideia é extremamente interessante e chama bastante Interessante atenção mesmo. É um universo bem grande e cheio de coisas pra poder se explorar e pra poder se falar, principalmente. Então, vale a pena, pra você que tiver interesse, dá uma olhada. E finalmente, depois de Tem talvez interesse? 2 Não. a 3 anos de vocês pedindo, as pessoas finalmente vão parar de falar
pra eu trazer um vídeo de SCP. Ou, na verdade, talvez elas continuem pedindo Meu mais ainda, depois que eu já Deus. trouxe um, mas... Enfim, de qualquer jeito, jovens, bom, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado aí. Assustador. Assustador, você vai procurar uma cor que não quer nem lá. Como se fosse lendas urbanas. Eu Sim, não gosto de lendas serve urbanas. para uma coisa boa, mas ao mesmo tempo você vai descobrir coisas que você não quer. Então é melhor nem Coisas que mexer. as pessoas inventam. E se existisse isso? E se existisse aquilo? Isso aí tem que ser para quem é muito inteligente, essas coisas aí, tem que estudar bastante o Não, eu não negócio. gosto muito porque tem muitas coisas assustadoradoras e Nossa, isso eu nos não traz queria isso, não. pesadelos. Nossa, eu não gostei, eu nem gostei disso aí, Ah. desse negócio de Organização. organização, de construir, de fazer um remédio, não sei o quê. Não é para mim, não. Um remédio que curaria todas as doenças. Não, mas também um veneno que poderia matar, o da cafeteira, né? Deus Nossa, me essa aí livre. foi terrível. Essa foi pesada. Essa aí viu? foi o pior. E fora os monstros doidos que apareceram Sim, aqui. nossa, imagina. Zumbis, Deus me tudo. livre. Tá Nossa, que repreendendo. horror. Ainda bem que não existe, são só histórias. Né? É só São história. São mas- só lendas, no caso, né? Que nem É. aquelas que o pessoal contava pra gente quando a gente era criança, né? Porque eu É ouvi isso. várias. Ainda bem, que eu Que fiquei não até existe. preocupada que existia É. isso mesmo. Inclusive, tinha até no programa do Gugu, né? Só essa parte aí de lendas urbanas. É. E o povo gostava muito, É hein? isso. É mesmo. assistir. Nossa. Tem gosto pra tudo, né? Pra tudo tem gosto, cada um que gosta disso aí. Eu mesmo não gostei. É isso, já descobrimos aqui o que significa a Fundação SCP. Deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. E tchau! Tchau.